De todas as doutrinas da salvação resultantes da morte do Senhor Jesus, talvez a que traz maior ou mais deleite seja a doutrina do perdão. Davi reconheceu isto quando escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e está registrado no Salmo capítulo 32, versículo 1. A palavra bem-aventurado, neste contexto, poderia ser traduzida literalmente como felicidade ou muita felicidade, ou o alívio experimentado quando alguém sabe que seus pecados foram perdoados. Paulo cita esta passagem em Romanos capítulo 4, versículo 7, ao descrever a bênção de Deus que é estendida a todos e é apropriada com base na fé. No Antigo Testamento, a ideia de perdão é transmitida principalmente por palavras de 3 raízes hebraicas. No Novo Testamento, 2 verbos gregos principais, junto com a forma substantiva, são usadas para nos relatar a doutrina do perdão. No Antigo Testamento, a palavra perdão é usada, embora isso nunca seja usada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra é remissão. É usada indicando libertação da sentença do pecado ou dos pecados. A ideia ou o conceito do perdão é usada em ambos os testamentos, ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A ideia é usada. O ato do perdão de Deus significa liberar, afastar ou deixar ir. É a remoção dos pecados e sua condenação do ofensor ou ofensores, imputando a punição e o justo julgamento de Deus sobre um substituto providenciado por Deus. O perdão divino nunca é estendido ao ofensor como um ato de clemência, nem a pena é dispensada, uma vez que Deus, sendo infinitamente santo e sustentando o seu governo, que se baseia na retidão inabalável, não pode menosprezar o pecado ou deixar o pecador ou aquele pecado impune. O perdão divino é, portanto, estendido apenas quando a última exigência ou penalidade contra o ofensor for satisfeita. Este princípio está declarado em Hebreus de uma maneira muito clara, no capítulo 9, versículo 22, onde diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O perdão é estendido por Deus aos pecadores na hora da salvação. Isto está claro também em Lucas capítulo 7, versículo 48. Aos cristãos que pecaram depois da salvação também Deus os estende esse perdão. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9. E também foi visto este perdão à nação de Israel, em Números capítulo 14, versículos 11 a 20. Deus também espera que aqueles que foram perdoados tenham um espírito de perdoar para com aqueles que transgredirem contra eles. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 21. Os escribas criticaram o Senhor Jesus por perdoar os pecados de um homem quando estava numa casa em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, versículo 7. Eles arrazoavam entre si, dizendo: por que fala este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como muitas vezes foi apontado, eles perceberam quem estava no meio deles. Por meio da cura do paralítico, Cristo provou que ele era quem ele era e demonstrou a eles que possuía todo o poder da divindade encarnada. Isso está em Marcos capítulo 2, versículo 10. É prerrogativa única de Deus perdoar pecados? E nessas considerações não fica muito difícil de entender que o Senhor Jesus é Deus. As Escrituras testemunham constantemente de um Deus que se deleita no perdão, ou seja, tem prazer em perdoar o pecador. Em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, nós lemos:
Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O salmista disse, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmos, capítulo 3, melhor dizendo, Salmo capítulo 103, versículo 12. Uma das mais tocantes expressões sobre o perdão está em Neemias, onde uma tradução literal do hebraico seria mais ou menos assim: e tu és um Deus do perdão. Neemias capítulo 9, versículo 17. O perdão só é possível porque Deus é um Deus de graça e de perdão. O perdão nem sempre é relacionado diretamente nas Escrituras com a cruz, embora haja várias ocasiões em que isto ocorre. Lemos: em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. No cenáculo, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Perdão ou remissão é mais frequentemente relacionada no Novo Testamento com o próprio Cristo. Pedro, na casa de Cornélio, ele disse: a Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Em Atos capítulo 13, versículo 38, Paulo, em sua pregação, ele disse: Deus exaltou a Jesus Cristo para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Por meio de Jesus Cristo vos é anunciado o perdão dos pecados. Estes versículos, juntamente com passagens como Efésios capítulo 4, versículo 32, relacionam o perdão com um Salvador exaltado, nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo nunca pode ser separada de sua pessoa. O perdão vem por meio de tudo o que ele é e tudo o que realizou na cruz. O perdão dos pecados, embora baseado na perfeita satisfação que a morte de Cristo trouxe a Deus, só está disponível com base no arrependimento do pecador e na aceitação de Cristo pela fé. João Batista, o próprio Cristo, Pedro e Paulo pregaram a necessidade do arrependimento antes que Deus possa perdoar o pecador. Paulo indica que ele pregou tanto para judeus quanto para gentios o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. Arrependimento e fé não são méritos pelos quais obtemos o perdão, mas são os meios pelos quais recebemos o dom, o presente de Deus, que é a sua salvação, o seu perdão. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Este perdão é pregado em nome do Senhor Jesus, validado por seu sangue e obtido pela fé de um pecador arrependido. Embora o Novo Testamento indique coisas que acompanham a salvação, está fora de objetivo deste vídeo tentar identificá-las de forma abrangente. No entanto, tal é a extensão do perdão que lida com todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Paulo nos lembra que Deus perdoou todas as nossas ofensas. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Deus quer salvar o pecador e quando ele salva, baseado na obra
de seu Filho na cruz, ele colocou nossos pecados fora de vista. Isaías capítulo 38, versículo 17 diz: Eis que foi para minha paz que tivesse grande amargura. Mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, diz que quando Deus nos perdoa, Ele coloca nossos pecados fora do alcance. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, diz que Deus tira fora da mente nossos pecados, fora da mente dele, nossos pecados, quando nos perdoa. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Mesmo o crente perdoado, ele não esquece, ele lembra do que ele fez. Mas Deus tem essa condição, ele consegue fazer isto, baseado na morte de Cristo. Ele consegue nos perdoar e esquecer dos nossos pecados. Deus também coloca nossos pecados fora da existência quando nos perdoa. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou, ou seja, arrancou do meio de nós, cravando-a na cruz. É interessante notar que Lucas abre e fecha seu evangelho com referências ao perdão. Lemos em Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar conhecimento da salvação ao seu povo, para a remissão dos seus pecados. Ele registra as palavras de Cristo ao comissionar seus discípulos e no fim do Evangelho, eu acabei de citar o início, agora citando o fim, diz: e que em seu nome se pregasse o arrependimento, no nome do Senhor Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 47. O Evangelho de Deus garante o perdão de todos os pecados para aquele pecador que se arrepende e confia, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João capítulo 3 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Deus preparou uma salvação da qual qualquer pessoa pode tomar posse. Essa salvação é gratuita para aquele que recebe, porque Deus se encarregou de pagar todo o custo, pois estava fora do nosso alcance. Essa salvação é recebida pela fé de um pecador arrependido dos seus pecados e encontra em Cristo aquele que lhe substituiu, aquele que pagou a dívida. Os seus pecados eram muitos. Os seus pecados iriam e vão lhe levar para o inferno. Mas este mesmo pecador compreende o grande amor de Deus ao entregar seu filho para morrer em seu lugar, e para lhe salvar, ele pagou o custo, o preço, sofreu no seu lugar. E Deus oferece essa salvação de graça para o pecador, porque o custo foi assumido por Deus e seu Filho arcou com todo o custo, sofrendo no nosso lugar. Isso não quer dizer que todos estão salvos, porque a salvação é pela graça recebida pela fé. Atos capítulo 16, versículo 31, deixa o assunto muito claro, quando um carcereiro, perguntou para Paulo, o apóstolo Paulo e Silas,
o que era necessário que ele fizesse para ser salvo, e a resposta de ambos evangelistas foram: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Não foi exigido mais nada daquele homem. O pecador que deseja ser salvo só tem uma resposta bíblica: crer no Senhor Jesus Cristo, ou seja, tomar posse do que ele fez na cruz. Agora, se fazer essa pergunta para o mundo religioso, cada linha da religião, seja islâmica, budista, espiritismo, evangélica e católica, enfim, a lista é grande, vai ter muitas respostas. A maioria, 99%, se não for 100% delas, a salvação é uma lista de coisas em que o pecador tem que praticar, e no fim de tudo aquilo ainda ele não tem certeza. Ele chega na hora da morte, ele precisa do líder religioso estar ali ao seu lado. Após a morte, ele vai estar para recomendar com todas as preces dele e dos irmãos ali, para que aquela alma, aquela pessoa esteja num lugar feliz. Será que Deus é tão duvidoso assim? As coisas que Deus faz, as coisas que Ele fala, é tudo incerto, não tem garantia de nada. A gente vai para a eternidade dependendo de homens, outros homens semelhantes a nós, para interceder por nós, para garantir a nossa entrada num lugar feliz. Eu espero que você não seja tão ingênuo assim, a ponto de desprezar a palavra de Deus, de você mesmo ler o que está na palavra de Deus e confiar, enfim, em inúmeras ideias de homens religiosos. Até o bêbado lá no bar, ele tem a sua maneira de ver como chegar no céu. Portanto, nós não podemos ser tão simples assim a ponto de dar ouvido a todos e a tudo, menos o que Deus diz na sua palavra. E a palavra de Deus é muito clara quanto a este assunto. O Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 10, versículo 28 e 29, ele disse: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais claro do que isto é impossível. Você pode tomar posse desta salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, e você também será salvo.